Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala de intimidade e realismo. Da intimidade com Cristo. Jesus Cristo, Ele nos apresenta, Ele nos propõe uma amizade com Ele, mas uma amizade íntima, uma intimidade não comparável àquelas intimidades que nós podemos experimentar com as pessoas, mas algo muito mais profundo. Ele diz aqui, estamos em João, no capítulo 14, no versículo 21. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E ele continua: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Jesus está falando aqui de um outro tipo de presença. Não é uma presença como os apóstolos já desfrutavam. Eles estavam com nosso Senhor, eles estavam com Jesus. Mas Jesus fala aqui de uma presença dele e do Pai diferente daqueles que eles possuíam até então. Porque ele diz aqui, no versículo, no finalzinho do 21, início do 22. Quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quando ele diz isso, Judas, não o Iscariotes, diz: Senhor, como é que o Senhor vai se manifestar a nós e não ao mundo? Judas percebeu que era uma manifestação diferente, porque como é que o Senhor vai se apresentar a nós e ao mesmo tempo não se manifestará ao mundo? Porque se nós estamos vendo, o mundo está vendo. Aquilo que nós podemos ter com o Senhor, aqueles que de nós se aproximam também podem ter. Judas percebe que Jesus está falando de um outro tipo de manifestação, de um outro tipo de intimidade. Jesus está falando, meus irmãos, de uma intimidade na alma. Aquela intimidade que nos enche de força e de clareza, que nos dá uma clareza à nossa fé. Aquela intimidade que, infelizmente, nós temos em flash, momentos de uma maior clareza da presença de Deus em nós, momentos de uma maior clareza da nossa intimidade com Deus, e que os santos têm de uma maneira constante. Tivemos momentos assim em grandes passos na nossa vida, quando nos predispomos a Ele, quando nós o escolhemos. Tenho certeza que muitos aqui, se não todos, podem determinar momentos em que esta intimidade com Deus, em que esta manifestação de Jesus, ela se fez perceptível de uma maneira diferente. Foi aquela presença, aquela manifestação, aquela intimidade que fazia com que Santa Teresinha quisesse amar a nosso Senhor e o amar principalmente no sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento era a ocasião mais propícia de um amor mais genuíno. Era essa certeza de manifestação de nosso Senhor, esta intimidade que a fazia com que ela desejasse amar a Jesus Cristo até no inferno, porque ela tinha ouvido falar por uma pregação que no inferno ninguém amava Jesus, e ela o amava tanto que estava disposta a amá-lo, desprovida de toda a repercussão sensível daquele amor. Estava disposta a amá-lo, mesmo que ela não sentisse nenhuma satisfação sensível, nenhuma recompensa humana, mesmo que ela não sentisse coisa alguma, mas ela queria amar nosso Senhor, porque a entristecia somente o fato de imaginar que houvesse um lugar em que o seu amado não era amado. Era esse amor que fazia com que São Francisco chorasse por imaginar
que o amado, que Jesus não era amado, que o amor não era amado. Isso fazia com que, porque aquela realidade era tão íntima e tão forte no seu coração, que fazia com que ele derramasse até lágrimas, por haver pessoas que não o amassem. Era esse amor, esta intimidade e esta manifestação que fez com que tantas pessoas consagrassem a sua vida a Deus e quisessem viver somente para Ele. E aqui nós podemos, por exemplo, imaginar uma outra Teresa, Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, que dedicou a sua vida ao amor aos pobres, aos mais pobres dentre os pobres, porque sabia que Jesus, naqueles pobres, se encontrava. E quanta alegria ela causava a nosso Senhor, tendo aquela vida de entrega, de uma tão profunda devoção a Deus e entrega aos pobres. Então, meus irmãos, esta manifestação de nosso Senhor, esta intimidade com nosso Senhor, que Jesus nos promete. Eu falava que o evangelho de hoje fala de intimidade e realismo. Pois bem, então ouçamos novamente para que nós possamos dar o segundo passo. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará minha palavra, o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele morada. Então, Jesus manifesta esta vontade de Deus de ter intimidade conosco, de morar de uma maneira diferente nos nossos corações. Deus já mora nos nossos corações, porque Ele é o nosso Criador. Então, existe uma presença de Deus em toda a criatura. Naquelas batizadas, nos cristãos batizados, a presença de nosso Senhor é mais profunda, ela é mais eficaz. Mas existe uma presença ainda mais profunda na alma, que é uma presença de uma amizade quase que mística, e que é esta presença que o Senhor quer que haja em nós. Porque muitos aqui, acredito que todos, somos batizados, mas nem todos temos esta presença, esta manifestação viva e vivificante de nosso Senhor em nossas almas. É isto que nosso Senhor quer nos oferecer. Mas esta intimidade, ela será concedida segundo uma condição. E a condição é muito clara, é muito real. Àqueles que o amam. Aqueles que querem de verdade amar nosso Senhor. E o amor a nosso Senhor aqui, meus santos, não é uma realidade nas nuvens, uma realidade sentimental, um frio que você sente na barriga, um aperto que você sente no coração. Nada disso. O amor, o critério aqui é muito claro, é muito real. Aquele que observa os meus mandamentos. Repito, quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então o critério que nosso Senhor aqui nos apresenta, ele é claríssimo. O amor real, concreto e claro. Na segunda leitura da missa de ontem, se vocês se recordam, o mesmo São João, na sua carta, não mais agora no Evangelho, ele diz: filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e verdade. Estamos aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 18. No versículo 23, ele continua: este é o meu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Amar a vontade de nosso Senhor, observar os seus mandamentos. Nós podemos aqui olhar para nosso Senhor Jesus Cristo no Horto das Oliveiras, quando ele
ama o mandamento de Deus, quando ele ama a vontade do Pai, quando ele percebe que a vontade do Pai é tão estranha a ele e tão diferente daquela que em sua humanidade ele desejaria. Mas o que é que Jesus diz? Não a minha vontade, mas a tua. A antífona do salmo de hoje, ela nos faz lembrar isso, quando o salmista diz: não a nós, ó Senhor, não a nós, mas ao vosso nome seja a glória. Não a minha, Senhor, não a minha, mas a tua vontade seja obedecida e honrada. Não como eu quero, Senhor, mas como tu queres. Nisto, esta é uma expressão clara, real e concreta de amor a Deus. Eu não quero, Senhor, a minha vontade. Eu quero que a tua vontade seja feita. Eu não quero, Senhor, Senhor, dobrar a tua vontade à minha. E quantas vezes rezamos desta maneira, querendo mudar a vontade de Deus, querendo dobrar a vontade de Deus. Não, Senhor, eu não rezo para dobrar a tua vontade à minha, mas para dobrar a minha vontade à tua. Não, Senhor, não segundo os meus sonhos, mas segundo os teus sonhos. E aqui, meus irmãos, sem poesia nenhuma também, nada lá nas nuvens, mas de uma maneira bem concreta, de você pensar na sua vida e às vezes pensar naquelas realidades que não lhe são agradáveis e você dizer: Senhor, eu amo a tua vontade e quero que ela seja feita na minha vida, não como eu quero, mas como tu queres. Quantas vezes, meus irmãos, nós percebemos que este é o entrave do amor, de um amor perfeito a nosso Senhor. Nós amamos alguns aspectos de Deus. Nós amamos a Deus na obediência de algumas vontades suas, mas não amamos a Deus amando toda a sua vontade. Pense aqui em um medo que você carrega no seu coração, em algo que você não gostaria que acontecesse. Pois bem, e você para e diz: Senhor, mas se esta for a tua vontade, eu aceito, e aceito com alegria. Eu quero, Senhor, ser obediente. Na obediência se manifesta o amor, porque normalmente na obediência se manifesta algo contrário à minha vontade. Jesus é o obediente por antonomasia, o obediente por excelência, o obediente principal. Salve o Cristo obediente, porque obedeceu em tudo a vontade do Pai, por isso amou o Pai. União de vontades, meus santos. Sem esta realidade, sem a união das vontades, da minha vontade, que se une à vontade de Deus, não há amor verdadeiro. Sem união das vontades, não há obediência aos mandamentos de Deus. Eu não posso de verdade amar a Deus. Na oração coleta da missa de hoje, a igreja pede isso para nós. Tão bonita a oração. Ó Deus, que unis os corações dos fiéis num só desejo. Isso é, no desejo de Deus, de amar a vontade de Deus. Já que eu estava falando aqui de Santa Teresinha, vale a pena ressaltar este pedido que um dia ela fez. Ela pediu a Deus a graça de estar tão unida a Ele, de modo que não só a vontade dEle fosse a sua, mas a sua fosse também a dEle. Isto é, ela estava pedindo para estar tão unida a Deus, mas tão unida a Deus, que ela nunca desejasse nada de inadequado, de modo que até a sua vontade, de Teresinha, fosse a vontade de Deus. A alma tem que estar muito unida e muito submetida a Deus, para que ela possa suplicar esta graça. Isto é, de que a vontade, porque a primeira súplica, a primeira parte da oração, todos nós devemos pedir: meu Deus, que a tua vontade seja minha, que os teus desejos sejam os meus, que o que tu queres seja aquilo que eu quero.
Mas a segunda parte é de uma pretensão que precisa ser movida pelo Espírito Santo para ser virtuosa, mas que eu queira tanto a tua vontade, de modo que a minha vontade seja a tua, que aquilo que eu quero seja também o que tu queres, isto é, uma alma unida, vontades tão unidas naquele único desejo de um único coração. Pois bem, é esta súplica que a igreja hoje nos faz para cada um de nós. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais. Que nós amemos os mandamentos de Deus, que nós não obedeçamos a Deus como um escravo obedece, que nós obedeçamos a Deus com alegria, mesmo nas coisas mais difíceis e que num primeiro instante nos são mais contrárias, que nós amemos aquilo que Ele nos ordena. Dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Que hoje, meus santos, nesta segunda-feira da quinta semana do tempo da Páscoa, peçamos a Deus estas duas graças. Primeiro, o desejo de termos com Ele intimidade. Eu falava na missa de ontem que um dos critérios é a vida de oração. O outro aqui, que nosso Senhor nos apresenta, é a obediência aos seus mandamentos. Primeiro, desejo de intimidade com Deus. Segundo, uma decisão concreta de amar a Deus, de amar de verdade, ao ponto de querer sempre que a sua vontade, mesmo as mais difíceis, sejam feitas em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.